Hoje no Saúde e Fé, nós vamos falar sobre próteses dentárias. O Brasil ainda é conhecido como o país, gente, dos desdentados. Cerca de 16 milhões de brasileiros vivem sem um dente sequer na boca. Não é à toa que dizemos que muita gente tem a ganhar com o maior acesso a próteses fixas ou removíveis e aos implantes dentários. Então, minha gente, para conversar um pouco com a gente sobre o tema e esclarecer muitas dúvidas, eu e você vamos receber aqui ela que é dentista, a doutora Daniela Iano. Doutora Daniela, bom dia, bem-vinda, doutora. Bom dia, muito prazer obrigada. em conhecê-la, doutora, que maravilha. Obrigada, doutora, pelo eu convite. li uma reportagem aqui, essa abertura, ou seja, o Brasil está ficando o país dos desdentados, doutora. O que está acontecendo com o nosso povo brasileiro, doutora? Eu acho que já foi muito isso, né? Agora a gente está numa era que a gente tem muita informação, muita prevenção, já presente desde dos pequenininhos nas escolas. Então a gente vem conseguindo mudar esse quadro, graças a Deus. Implantes dentários. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutora? Vamos. Seja muito bem-vinda, doutora, por favor. Obrigada. Gente, a doutora já está aqui, então o assunto de hoje, implantes dentários, enfim. Essa técnica aqui, claro que a gente quer ajudar você, porque muita gente sofre, doutora, assim, com aquelas famosas dentaduras, ou seja, incomoda, é ruim na mastigação, de repente não fica fixa na boca. Então hoje a medicina odontológica está trazendo aí essas novidades, doutora? Sim, eu acho que o que vem substituindo cada vez mais o uso da dentadura são os implantes, né? Então, os implantes são parafusos de titânio que a gente coloca dentro do osso e que eles vão fazer o papel artificial, eles criam uma raiz artificial. Então, a gente consegue fixar essa dentadura nos implantes. Ou seja, é a mesma dentadura, é a mesma constituição da dentadura, agora já com parafusos específicos para ficá-la fixa. Então, doutora, em lugar de móvel agora, essa dentadura chama-se dentadura fixa, implante dentário. Isso, a gente chama isso de prótese protocolo. Tá. Então, aqui nesse Por modelo, favor, doutora, mostra pra gente aí. a gente consegue ter uma simulação do que é essa prótese. Então, imagina aqui, na arcada inferior, nesse modelo, ele está com 4 parafusos. Isso, doutora, pode olhar na tela aqui lá, não? doutora, assim, isso, fica à vontade, isso. Então, aqui a gente tem 4 parafusos e sobre esse parafuso a gente faz como se fosse uma dentadura mesmo. Certo. E ela tem aqui, ó, não sei se dá para ver, alguns orifícios onde a gente vai prender essa dentadura nos implantes. Dá para ver embaixo, doutora, assim, 4 parafusos, dá para ver muito embaixo aí. Deixa eu virar assim. Isso, é isso, doutora. Melhorou? Agora sim. Aí. Então, dessa maneira, a gente tem a prótese que fica presa nos implantes e assim a pessoa tem de volta a sensação de dentes naturais. Agora, doutora, eu só consigo fazer isso quando é completo, ou seja, a gente tem 32 dentes, doutora? É só quando a gente consegue, só quando fazer quando é completa? Ou Não um necessariamente. pedacinho também pode fazer? Sim, você pode fazer desde um pedacinho, ou mesmo quando você perde um dente apenas. Tá. Então, aí a gente pode substituir. E não necessariamente quando eu perco todos os dentes, eu preciso fazer um parafuso por dente. Tá? A senhora mostrou a parte inferior. O mesmo procedimento eu posso fazer também na parte superior? Sim, sim. Também. O osso da maxila, que é a arcada superior, ele é um osso mais poroso. Então, normalmente, a gente precisa trabalhar com mais implantes do que na mandíbula, tá? Mas sim, eu posso substituir, sim, a dentadura por uma prótese protocolo, com a grande vantagem que eu não vou ter mais nada no céu da boca. Entendi. Quando a gente pensa em dentadura, eu tenho um recobrimento plástico do céu da boca. Então, isso realmente muda o paladar, né? O sabor dos alimentos muda. Assim, a pessoa tem uma certa dificuldade. Então, Agora, por favor, completa. Então, quando a gente começa a trocar as dentaduras pela protocolo, o paciente ele resgata na memória, né? E tem de volta a sensação de um dente natural. Agora, doutora, o fato de a pessoa há muito tempo usou a dentadura, essa parte móvel, tirou, lavou, fez a higienização, etc. Então, de repente, a própria arcada dentária, a gengiva, etc., ela se acomoda, se adapta, porque há muito tempo, ou seja, a pessoa usou a dentadura sem os dentes naturais, enfim. O fato de agora colocar uma fixa, eu tenho que trabalhar a questão do osso, porque o pino ele tem que segurar em alguma coisa, doutora. No osso, exatamente. Por isso que sempre é essencial a gente fazer um exame, né, pré-operatório, para a gente
gente descobrir se eu tenho osso para fazer a colocação dos implantes. Vamos mostrar algumas imagens? A senhora trouxe algumas imagens? Vamos falar sobre isso ilustrando, doutora, por favor, doutora. Sim. Aí eu sempre, saúde e fé sem imagem não é saúde e fé. Aqui então, doutora, agora a aula é sua. O que nós temos aqui? Bom, aqui são os componentes básicos para a gente fazer um implante. Então, primeiro eu tenho que ter um osso com uma boa qualidade, certo? Se eu não tenho osso? Aí a gente vai ver se eu posso fazer um enxerto ou não. Da onde que vem esse osso? Aí é um biomaterial. É sintético? Isso, que aí a gente tratado. Antigamente era pegar do próprio corpo, também, né? Também sim, a gente também pode fazer o enxerto autógeno. Né? Muitas pessoas não gostam de fazer, porque você vai ter duas áreas operadas. Uma área doadora e uma área receptora. Então, às vezes, o pós-operatório é um pouco mais chatinho. Então já tem osso sintético aí? Sim. Ele se adapta, se acostuma, o organismo absorve normal? Sim, normalmente. Uau. Isso a gente chama de osseointegração. Tem um período para isso acontecer, mas acontece normalmente. Tá bom? Então, essa aqui está mostrando que tem que ter uma boa região para fixação do pino, é isso? Isso, do parafuso. Então, digamos que a gente tem um osso que ele tem uma boa espessura e uma boa altura. Um implante bom, a gente fala que ele tem que ter 10 milímetros. Claro que nem sempre a gente tem 10 milímetros de altura para a colocação desse parafuso. Então, existem, a gente pode trabalhar às vezes com um implante mais curtinho, mas mais largo, tá? O importante é a gente sempre pensar fisicamente na distribuição da carga mastigatória, tá bom? Então, o parafuso ele vai ser colocado dentro do osso. Sobre esse parafuso, a gente vai ter um componente protético que vai ser parafusado nesse parafuso. Ele fica preso. E aí, sobre esse componente é que a gente faz a prótese, que aí é o dente. Então, são 3 momentos aqui, doutora. Isso. Eu acho que na próxima imagem... Vamos lá. Então, vamos lá. Ó. Então, aqui a gente, fase 1, a gente colocou o implante. Certo. Depois que eu coloco o implante, nós vamos, dependendo do tipo de implante, do tipo de osso, nós vamos selecionar o melhor implante para aquela região. Então, eu tenho implante que forma osso a partir de 30 dias e eu tenho um implante que a gente tem que aguardar 90 dias para poder formar osso. 3 meses. Isso. Então, isso a gente chama de osseointegração. Imagina que quando esse parafuso ele entra no osso, é igual um parafuso quando ele entra na parede. Ele vai esfarelar esse osso. Okay. Então, fica uma camadinha de pó de osso em volta desse parafuso, certo? Aqui no osso está cheio de corrente sanguínea que vão trazer as células formadoras de osso. Então, se eu tenho um enxerto que eu coloquei um biomaterial, essas células vão unir esse biomaterial ao nosso osso e vão formar um osso ao redor desse parafuso. Né? Isso, que é a osseointegração. A partir do momento que ela se integrou, então a gente vai começar a confecção da prótese. Então eu vou selecionar o componente protético que se encaixa com esse implante e a gente vai parafusar. Então essa peça com essa peça ficam presas e parafusadas. Aí sim, aí a partir desse momento a gente vai confeccionar o dente, que aí na próxima foto, isso. Opa, já está montadinho. Aí o dente vem. Então esse dente, ele pode estar colado nessa pecinha ou pode estar parafusado. Por isso que às vezes, quando a gente tem a coroa, a gente vai ter um buraquinho aqui no centro desse dente, que é exatamente onde a gente vai prender. Torcer ali para prender bem. Né? Isso. E aí, quando a gente faz a parafusada, se eu precisar futuramente tirar, fica mais fácil, né? Porque aí a gente vai esse parafuso e tira o dente, coloca um dente. Isso aqui é feito que material, doutor? Cerâmica, porcelana. É bem resistente? Sim, bem resistente, esteticamente fica muito bonito e é um material que fica mais parecido com o dente natural. Então isso é para mostrar para você que use uma prótese, use uma dentadura, etc., que está pensando, está incomodando tudo isso, pelo amor de Deus, então sempre tem que tirar e tem processo higiênico. O processo higiênico a gente tem que fazer a vida inteira, todo dia. Mas assim, tem alternativa, assim, tá faltando osso, tem como solucionar. Isso não tem restrição. Quem é que não pode? Ou todo mundo pode, doutora? Não, a maioria das pessoas pode, mas por isso que é sempre importante, gente, a gente fazer um exame de sangue pré-operatório, exames radiográficos, né, pré-operatórios, porque a gente vai descobrir a quantidade de osso e a gente vai descobrir se o seu organismo está pronto para receber esse implante, tá? Entendi. A parte, citando tudo ok nessa parte aí, é sucesso. Tipo, abraço. Isso aqui, doutora, é a mesma foto vista de lado. Isso, aqui para a gente ter uma ideia, que aqui simulando a gengiva, então o que a gente enxerga? Só o dente, né? Então, estética, se eu perdi, por exemplo, um central e eu coloquei um implante, se esse implante estiver bem osseointegrado, a prótese tiver sido bem realizada, é muito difícil uma pessoa descobrir que aquele dente é um implante. Então, isso aqui é um trabalho individual, né? Um trabalho individual, mas eu posso colocar uma prótese total
com esses parafusos, enfim, para fixar, doutora. Isso, aí quando você comentou, né, substitui a dentadura. Então, aqui a gente fez um processo para um dente. Quando eu vou substituir uma dentadura, então a gente não necessariamente, eu vou fazer um dente por implante, né, um implante por dente. Então, digamos, na maxila, geralmente a gente faz 6 a 8 implantes. Normalmente essa é uma quantidade boa. Por quê? É sempre melhor eu pôr a mais do que a menos. Por quê? Né? Eu vou gastar mais? Não. É porque às vezes pode acontecer da gente perder um implante, né? Por alguma razão. Não consegui higienizar ali direito, então não formou osso ao redor daquele implante. Então, se eu tenho 6 implantes ou 8 implantes e eu perdi um, eu não perdi o meu trabalho. E esse meu paciente não precisa passar por uma nova cirurgia. Tem a base, né? Tem a base ali que segura. São os pilares, os pilares, isso. Né? Agora, digamos, qual é o mínimo? Eu tenho que ter pelo menos 4. Se eu vou e opero com 4 e acontece alguma coisa e eu perco um, perdi todo o trabalho. Eu vou ter que operar esse paciente novamente. Entendi. Tá? Então, normalmente a gente faz a mais. Então, em cima de 6 a 8 e embaixo, em média, de 4, 5 implantes é o que a gente coloca embaixo. 5 pelo menos. Maravilha. Temos mais fotos aqui para ilustrar? Olha, praticamente aquela moldura que a senhora colocou. Nosso modelinho ali, que mostra, então, aqui a gente tem a prótese protocolo, que é a dentadura, que foi parafusada nos implantes. Aqui a gente consegue ver, então, um implante quando é um elemento só. E aqui de lado, não sei se dá para ver, mas a gente tem a simulação quando eu perdi, por exemplo, um dente, 3 dentes, desculpa, e eu não fiz 3 implantes. Eu posso fazer 2 implantes e eu faço esses 3 dentes unidos, mas presos em dois pilares ali. Isso, né? Exatamente. Significa que isso aqui são os dentes naturais. Assim, como se fossem os dentes né? naturais, isso. Que maravilha, gente. Olha quantas informações aqui valiosíssimas. Quer dizer, então, não tem restrição. Isso aqui, geralmente, são pessoas com uma certa idade que já, por N situações ou naturais, foram perdendo, então podem recorrer a essa técnica, doutora. Sim. Sabe que a gente falou de perda de dente, uma coisa que acho que vale muito a gente falar. Por favor, doutora. É muito comum a gente as pessoas chegarem no consultório e falarem assim, tira tudo e põe tudo em implante, que aí eu nunca mais vou ter nenhum problema de dente. Antigamente era assim, né, doutora? Então, era muito comum, né? Se o dente nascia torto, tirava. Se tinha uma cárie, tirava. Não se tratava. Hoje, graças a Deus, isso mudou. Então, a prevenção a gente vem inserindo cada vez mais. E a importância da gente preservar os dentes cada vez mais também. Mas o que eu queria dizer é que da mesma maneira que se eu não escovar os meus dentes, eu vou ter uma inflamação nesse dente, na gengiva, e eu vou ter uma perda óssea que vai acarretar a perda do dente, se eu não escovar os meus implantes, vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ter uma inflamação gengival, a gente vai ter uma perda óssea e, consequentemente, a perda do implante. Ou seja, é muito interessante assim que a doutora está falando assim, porque esse conceito da oftalmologia, isso é fantástico, porque antigamente qualquer problema arranca o dente. Não tinha tanto recurso, conhecimento talvez na época. Hoje não, vocês oftalmologistas, vamos preservar o máximo toda ali Aliás, eu falei, os dentistas vão preservar ao máximo aquela estrutura que já está ali, né, doutora? Eu falo que a geração de agora dificilmente vai chegar desdentada. Tá, né? Sabe que por muito tempo a cárie foi o maior problema da odontologia. O grande vilão. Isso, a cárie. Então, hoje já não é. Hoje, o maior problema que a gente enfrenta é o envelhecimento precoce do dente. O que é isso? Uau. Né? São o quê? Dentes muito desgastados, seja por bruxismo, o corre-corre do nosso dia a dia, a alimentação muito ácida, muita gente em academia, então que acaba forçando. Então, isso acaba gerando desgastes na estrutura dentária. Então, eu não tenho mais tanta cárie, mas eu tenho uma população com muita sensibilidade. Aproveitando essa foto que está aqui, doutora, em cima daquilo que a senhora está falando, ou seja, o nosso dente, bom, tem toda a estrutura óssea, enfim, mas ele não é grudado no osso aqui em cima, ele é móvel, doutora, né? É isso? O dente, ele está preso no osso por ligamentos. É ligamento, mas não é fixo ali, né? Não, não é um corpo sólida. só. Isso, não é, né? Não, são vários elastiquinhos que estão segurando esse dente no osso. Então, esses elastiquinhos em volta de todinho ele, tá? Por isso que, por exemplo, se você estiver comendo uma pizza e mordeu um caroço de azeitona, o que acontece? Dói, não dói? Dói. E automaticamente você abre a boca. Isso chama propriocepção. É uma característica que só o dente natural tem. Isso no implante a gente não vai ter. Tá. Porque o implante, a partir do momento que eu coloco ele no osso, ele se integra. O osso e o implante tornam-se um corpo só. Entendi. Então, se você tem implante em cima e implante embaixo, se eu te der uma pedra, você mastiga
sem sentir nada. Vai quebrar a prótese, vai quebrar, mas assim você não sente nada. Exatamente. Essa é a grande dificuldade. Se a gente falar assim, qual é o ponto negativo do implante? Acho que é isso, é a falta de propriocepção. Da sensibilidade. Ou seja, exatamente, porque a gente não tem esse controle. Então, quem tem implantes em cima e embaixo tem que tomar muito cuidado. Então, a gente tem que pensar antes de mastigar, porque senão a gente vai com muita sede ao pote, sabe? Agora, para fazer assim, a senhora falou, chama de protocolo, né? Isso. Já memorizei, protocolo. A pessoa já tem a sua dentadura. Eu volto de novo na dentadura, doutora. A pessoa tem a sua dentadura, está acostumada com ela. Vocês vão fazer uma nova ou vão pegar aquela que a pessoa já usa para colocar aqui a parte fixa? Vão fixá-la? O ideal é fazer uma nova. Uma nova. Uma nova. Porque aí a gente vai ter a cobertura certinha desses implantes, para que tenha uma boa adaptação e uma higienização correta. Senão, a gente pega uma prótese antiga, ela pode não ter um encaixe 100%, vão ficar espaço onde vai ficar acumulando resíduo e não vai ficar bacana a longo prazo. Então, hoje falando sobre a importância, essas técnicas que hoje os dentistas estão apresentando sobre os implantes dentários. Fundamental, doutora. E é demorado todo o processo ou não? O que você considera demorado? Ou seja, a pessoa vai lá, tem que retirar alguns dentes, já sai assim com uma carga no mesmo dia ou na mesma semana, doutora? Então vamos lá. Se eu não tenho nenhuma infecção na região, se tiver tudo ok, digamos que você sofreu um acidente e perdeu o dente da frente, né, um central. Aí você foi lá e falou, olha, infelizmente vamos ter que tirar o dente. Nessa situação, na maioria das vezes, a gente tira o dente, coloca o implante no mesmo dia e no mesmo dia ainda a gente coloca já um provisório parafusado nesse implante. Um provisório. Isso. Okay. Isso é a famosa carga imediata. Tá? É quando eu já saio com um dente preso no meu implante no mesmo dia que faz o implante. É sempre que eu posso fazer isso? Não. Então, assim, imagina que quando eu estou colocando esse parafuso, ele tem que ter um certo travamento dentro do osso. Então, a gente tem um motor que calcula quanto de força esse implante está entrando. Então, se ele entrou na quantidade de força ideal, então eu tenho um travamento ideal, opa, aqui eu estou tranquila e segura para fazer a carga imediata, tá bom? Agora, digamos que você teve uma perda dentária por uma infecção, eu tenho ali uma lesão, um cisto, algo que realmente está com uma secreção, às vezes muito grande. Existem correntes que até tiram o dente e colocam o implante nesse mesmo dia. Nós, particularmente, a gente não faz esse protocolo, porque a chance de sucesso, ela cai. Então, eu prefiro extrair o dente, tirar toda a infecção, aguardar um período após essa recuperação, essa nova cicatrização, e aí sim eu coloco o implante com muito mais segurança. Tá? Isso é justamente porque muita gente acha, eu vou lá, eu vou no dentista, eu não quero voltar para casa sem dente, fica aquela vergonha, como é que eu vou falar, enfim. Então, já tem essa carga imediata, né? Sem dente, o paciente nunca vai. Tá? Então, isso a gente não precisa ter esse medo. A gente sempre vai fazer um provisório, seja ele móvel ou seja fixo, mas sempre com um provisório, tá bom? É importante, né? Agora, esse provisório, quando ele é fixo, ele pode ser fixo nos dentes vizinhos ou pode ser fixo no próprio implante, tá? Então, quando é no próprio implante, é a carga imediata. Muito bem. Doutora, começaram a chegar algumas perguntas, a gente faz questão de encaminhá-la. A Simone França, de Vila Velha, lá no Espírito Santo. Bom dia, Simone, que bom que você está conosco, Simone. Deus abençoe, representando Vila Velha aqui no Saúde e Fé, viu? Ao fazer implante dentário, a pessoa corre risco de morrer? E como tenho pressão baixa, posso tomar anestesia local mais sedativo? Pergunta a nossa amiga Simone, preocupadíssima aí, doutora. Bom dia, Simone. Então, vamos lá. Ao fazer o implante, a pessoa corre o risco de morrer? Eu diria que se eu atravessar a rua, eu já corro o risco, né? Mais perigo aí do que o dentista. Né? É verdade, exatamente. Então, assim, é sempre muito importante fazer os exames pré-operatórios. Então, a gente fazendo um exame de sangue e o exame radiológico, no caso, a tomografia, a gente vai ter certeza. Isso me passa mais segurança para eu fazer o planejamento da sua cirurgia, para que a gente faça tudo de uma maneira correta, tá? Então, se a sua saúde estiver tudo em ordem, não vamos ter problemas. Pressão baixa, como você colocou aqui, sedativo, também não tem problema. Claro que tudo depende. Por isso que se você tiver uma pressão realmente que está fora do quadro esperado, o ideal é que o profissional entre em contato com o médico, com o seu médico, que realmente vai passar toda a sua história médica para que a gente possa criar um protocolo de atendimento ideal para você. Tá bom? Fica tranquila, solução tem. Sempre. A ou B tem, viu? A Patrícia Piva, de Itu, São Paulo. Bom dia, Patrícia, representando Itu. Que maravilha. Deus abençoe você e sua família, viu? Fiz 4 implantes superiores,
faz 5 dias. Sinto fraqueza, tonturas e desequilíbrio físico. É normal? Pergunta. Está vindo disso? Pergunta a Patrícia, doutora. Vamos lá, Patrícia. Não necessariamente está relacionada com os implantes, tá? Pode ter sido uma coincidência. Às vezes, o que a gente nota é a pessoa fez o implante e fica com medo de comer, né? Então, ela se alimentando menos, aí às vezes o organismo vai sentir uma fraqueza, um pouquinho de tontura. Por isso que é importante também que o profissional oriente qual é o tipo de alimento que você deve ingerir após a cirurgia. Tá bom? E aí eu não relacionaria essa tontura e o desequilíbrio físico aos implantes. E provavelmente deve ter algum outro fator associado. A pessoa fez essa carga, fez um implante, ela tem alguma restrição alimentar? Ou seja, evite os alimentos mais sólidos, mais duros por uma semana, por exemplo, aí, doutora? Então vamos lá. No dia da cirurgia, a gente fala nas primeiras 24 horas alimentos líquidos e pastosos, mornos e frios. Tá bom? Então, abusa da gelatina, sorvete, Danone, tudo que é gelado vai fazer o quê? Vai fazer uma constrição dos vasos sanguíneos. Então, isso vai ajudar ali no seu processo de cicatrização na região. Então, evita inchaço, porque se eu estimulo a circulação, eu tomo uma sopa quente, por exemplo, pós-cirurgia, então eu vou ter uma irrigação muito grande. Qual é a chance de eu ter uma hemorragia? Grande. Entendeu? Então, por isso que a gente fala, nas primeiras 24 horas, alimentos líquidos e pastosos, mornos e frios. E aí, aos poucos, a gente vai aumentando a carga. Isso. Nada de começar a mastigar e com fome aí... Doutora, sede ao pote, não, né? Aí não, aí com certeza não. Mas tudo isso a gente orienta no consultório também certinho, tá bom? A Amélia Santos, doutora Daniela, ela que é de Cajamar, São Paulo. Bom dia, Amélia, Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, Amélia. Fiz extração de 4 dentes superiores e foi colocado 2 pinos. Quando poderá ser implantado o dente aí, doutora? Então, Amélia, depende do tipo de implante que você escolheu. Se a gente trabalhar com implante importado, por exemplo, que são... Por que fala implante importado e implante nacional? Por que um eu posso pôr carga ou pôr o dente definitivo a partir de 30 dias e outro a partir de 90? Lembra que eu falei que o implante ele é um parafuso? Esse parafuso ele tem um tratamento na superfície dele eletrolítico. Eu faço uma analogia com o ímã. Não tem ímã que você vai lá na geladeira, você coloca... Se você prender uma folha de papel, ele já fica meio fraquinho. Okay. E tem aquele que você coloca 10 folhas, ele quase pega a sua mão junto. Exato, não é? Porque é a quantidade de carga que eu tenho nesse ímã, tá? Então, na superfície do implante, eu vou ter um tratamento também de superfície que ou ele consegue trazer as células formadoras de osso mais rápido ou mais demorado. Então, se eu trabalho com implante importado, ele tem esse tratamento que traz a partir de 30 dias. Então, a partir de 30 dias eu posso fazer o seu dente definitivo. Se eu trabalhei com implante que trabalha numa velocidade menor, então a gente vai ter que aguardar e seguir a instrução do fabricante, tá bom? Entendi. Muito bem, mais uma pergunta aqui chegando. O Érico de Lima, de Hortolândia, São Paulo. Bom dia, Érico, que bom que você está representando aí a cidade das flores aqui no Saúde e Fé. 8 implantes superiores podem ser feitos num único dia? Isso não afetaria o osso? Pergunta o Érico, doutora. Bom dia, Érico. Então é o seguinte, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso fazer 8, posso fazer até 10 implantes no mesmo dia, isso não afeta o osso. Então, por isso, mais uma vez, vou reforçar, importante a tomografia, porque ela vai mostrar pra gente qual é a qualidade, qual é a quantidade de osso que a gente tem pra gente poder programar qual o número ideal de implantes para você. Tá bom? Maravilha, como vale a pena perguntar aqui no Saúde e Fé. O Pedro Carvalho, de Itapevi, São Paulo. Bom dia, Pedro, que Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco. Pedro, quanto tempo depois de um implante dentário posso voltar à academia? Pergunta o Pedro, aí, o nosso atleta aí, doutora. Pois é, Pedro, acho que a sua dúvida é uma das dúvidas mais comuns no consultório hoje, porque todo mundo está na geração saúde hoje, né? Então, o ideal é a gente aguardar pelo menos uma semana, tá bom? Passou de uma semana, vida normal. Normal, pode voltar todos os exercícios aí, Pedro. Isso aí. A Fabiola Prado, de São Bento do Sapucaí, São Paulo. Bom dia, Fabiola, que bom que você está conosco também acompanhando Saúde e Fé, representando a sua cidade, viu? Fiz um implante dentário e gostaria de saber qual a alimentação nos primeiros dias, pergunta a Fabiola, doutora. Fabiola, acabamos de falar, mas acho que vale reforçar. Então, nas primeiras 24 horas, alimentos líquidos e pastosos, mornos e frios, tá bom? A partir do segundo dia, aí a gente vai aumentando gradativamente a dureza dos alimentos. Claro que, vamos supor, se eu operei o lado esquerdo, é melhor eu começar a mastigar mais do lado direito e depois, aos poucos, a gente vai mudando, distribuindo para os dois lados, tá bom?
Ô, doutora, como é que é o processo de limpeza aí, o processo natural, comum? Como é que é a higienização da prótese aí, doutora? Da prótese ou da região operada? Da região operada e também da prótese, doutora, que era móvel, tirava, limpava e recolocava. Certo. Agora ela está fixa. Qual é o processo de limpeza? Tá. Higiene. Então, no caso da Protocolo, que é essa prótese que substituiu a dentadura móvel e agora eu tenho uma dentadura fixa, tá? Ela, você não vai conseguir soltar em casa, tá? Então, nós vamos escovar como se a gente estivesse escovando os dentes naturais. Então, normal, escova na boca. Agora, a cada 6 meses é importante você visitar o seu dentista. Por quê? Porque aí ele vai desparafusar essa peça, vai tirar da boca, vai higienizar a peça, vai checar se os seus implantes estão em ordem, estão ok, se você está conseguindo higienizar em casa e depois ele reposiciona. Existe um equipamento muito legal que é o fio dental de água. Você já ouviu falar? Já. Então, fantástico. É demais, né? Então, fantástico. Ele não substitui o fio dental, mas ele ajuda muito na higiene. Então, quando a gente tem uma Protocolo, entra muito alimento ali por baixo. Embaixo, fica acumulado aí, né, doutora? Isso. E a escova de dente não entra lá. Não entra. Então, quem tem esse fio dental de água, ele joga o jatinho de água ali embaixo, a gente vai conseguir higienizar bem. Tá? Isso auxilia muito. Isso não só na Protocolo. Quando eu tenho implantes unitários ou até mesmo nos dentes, é legal também a gente usar. Complementa a nossa higienização. Tá bom? Por isso que é fundamental a visita num dentista a cada 6 meses se você colocou um implante dentário fixo aí, doutora. Importante. Isso, vamos lá. Independente da gente ter o implante ou não... Tem que visitar. Isso. Valeu, doutora. Tem que visitar o dentista regularmente. Isso. Por muito tempo foi protocolado que era 2 vezes ao ano. A cada 6 meses a gente tinha que fazer uma limpeza no consultório. Hoje, a gente avalia assim, qual a expectativa hoje do brasileiro? Expectativa de vida aumentou muito, né? Então, eu tenho que pensar que o meu dente tem que durar até os meus 80, 85 anos pelo menos. Tenho que pensar também, eu quero chegar com 80 anos com dente ou sem dente? Exato. Então, se eu quero chegar com dente, eu tenho que cuidar dele desde cedo. Então, hoje a gente protocola a cada 4 meses fazer um check-up no consultório.